Muito bem, como prometido, de volta aqui para a segunda parte da série de vídeos sobre noções gerais das sociedades anônimas. E aqui a gente vai falar de características jurídicas desse modelo societário que a tornam peculiar, que a tornam diferente dos outros modelos descritos na legislação brasileira, principalmente no Código Civil. Muito bem, o primeiro, que eu já mencionei na primeira parte dessa nossa conversa, mas eu quero repetir aqui e trazer mais alguns detalhes, é a limitação de responsabilidade dos acionistas até o valor de emissão das ações subscritas. Como eu já comentei, a responsabilidade dos acionistas numa SA é sempre limitada ao preço das ações que eles subscreveram. Isso é um ótimo incentivo para se investir numa sociedade anônima, caso a pessoa tenha dinheiro e queira investir nesse tipo de segmento. E eu digo que é um incentivo porque, como todo mundo, o investidor também tem o seu lado humano, todo mundo gosta de, ao entrar no investimento, ter uma boa noção de qual é o risco de perda ali, até onde vai o risco. Se tudo der errado nesse investimento, eu vou perder até quando? Na sociedade anônima, isso é sabido desde o início. Você, ao subscrever ações, sabe que o máximo que pode acontecer é você não ter lucro algum naquela sociedade anônima e talvez vir a ser cobrado por dívidas dessa sociedade anônima, e mas você vai ser cobrado até o limite das ações que não integralizou. Depois de ter integralizado, está tudo certo, não pode ser mais cobrado por dívidas da sociedade anônima, pelo simples fato de ser um acionista. E mesmo que não tenha integralizado essas ações, você já sabe que até aquele limite de valor, que é o preço de emissão delas, é que haverá ali a sua responsabilidade. Muito bem. De toda forma, né, é importante saber o que acontece quando um acionista que ainda não integralizou as suas ações as negocia. Obviamente, o comprador de ações não integralizadas assume essa obrigação de acionista, de poder ser cobrado pelo preço de emissão delas, mas o alienante segue responsável solidário junto com o adquirente por uma eventual cobrança dessas ações não integralizadas, conforme regra que a gente encontra no artigo 108 da Lei 6404. Então, ou não adianta alguém pensar, vou subscrever ações e se eu perceber que essa sociedade pode ficar mal financeiramente, que pode sobrar alguma cobrança para o meu lado, eu vendo essas ações. Então, eu nem vou integralizar. Não funciona isso, primeiro, porque a própria sociedade pode cobrar, a própria sociedade anônima pode cobrar dos seus acionistas pela falta de integralização das ações, como quem bolar uma estratégia como essa verá pelo artigo 108 da Lei 6404 que continuará obrigado a pagar por dívidas da sociedade até o valor do preço de emissão daquelas ações não integralizadas, mesmo elas já tendo sido passadas adiante. O alienante se mantém responsável solidário nesse sentido junto do acionista o novo acionista, aquele que adquiriu essas ações. Bom, uma outra característica é a facilidade de negociação dessas ações que foram subscritas. Nas sociedades anônimas, eu até pincelei isso na primeira parte do vídeo, né? Primeira parte dessa nossa conversa. A participação societária, as ações, é negociável muito facilmente e a lei faz questão de manter isso fácil. Não há necessidade, regra geral, de autorização dos demais sócios, nem de interveniência dos demais sócios. É livre o ingresso e é livre a saída de novos acionistas. Não há necessidade nem mesmo de se mudar o estatuto da sociedade anônima, que é o ato constitutivo desse modelo societário, porque o nome dos acionistas, eles fazem parte de um livro de acionistas que fica na sede da sociedade anônima. O ato constitutivo de uma SA não tem os nomes dos sócios, diferente do que a gente vê numa sociedade limitada, por exemplo, na qual o ato constitutivo, que é um contrato social, tem o nome e a participação societária de cada sócio. Então, se esse sócio de uma limitada se desliga da sociedade, você tem que mudar o contrato social. Numa sociedade anônima, não.
O estatuto está ali, sem o nome dos acionistas, sem a participação societária deles. Essa informação você encontra num livro à parte. O acionista saiu, outro acionista entrou, você registra a entrada e a saída no livro de acionistas, mas não precisa ficar mexendo no estatuto social o tempo inteiro. Isso é, claro, uma questão de cunho prático muito interessante, né? O único obstáculo que a gente vai encontrar para uma eventual negociabilidade de ações, e que é um obstáculo até bastante coerente, porque visa a saúde financeira da sociedade anônima e, por consequência, dos seus investidores, é aquilo que a gente nota no artigo 29 da Lei 6404, que vai dizer que nas sociedades anônimas abertas, que vou só terminar a informação, depois eu digo o que é uma sociedade anônima aberta. Somente poderão ser negociadas ações depois de integralizado 30% do preço de emissão, sob pena de nulidade da transferência dessas ações. Sociedade anônima aberta é aquela que tem os seus valores imobiliários, os títulos que a lei permite que ela emita e negocie no mercado, e as ações são um desses títulos, negociáveis no mercado. Sociedades anônimas fechadas não podem negociar os seus valores mobiliários no chamado mercado de balcão. Elas só podem negociar diretamente com eventuais interessados. Sociedade anônima aberta pode oferecer esses valores mobiliários ao público no chamado mercado de balcão. A Bolsa de Valores faz parte do mercado de balcão. Pois bem, então, a restrição à negociabilidade de ações, para vocês terem ideia do quanto essa restrição é pouca, e assim, a gente precisa puxar um fio para achar essa restrição, que só existe nas sociedades anônimas abertas e que ainda assim está ligada à circunstância de 30% do preço de emissão dessas ações ainda não ter sido realizado, a integralização não ter sido realizada. Fora isso, não há restrições relevantes. Outra questão, sociedade anônima é uma sociedade empresária por definição legal. O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 6404, assim como o artigo 982, parágrafo único do Código Civil, são taxativos em dizer: sociedades anônimas são sociedades empresárias. Isso significa que todas as prerrogativas legais criadas para sociedades empresárias pelo direito brasileiro, como a possibilidade de solicitar recuperação judicial, por exemplo, são cabíveis às sociedades anônimas. Quem está com o direito societário fresco na cabeça aí, vai lembrar que para as outras modalidades societárias, uma sociedade limitada, por exemplo, ser considerado uma sociedade empresária ou uma sociedade simples depende do objeto da sociedade. Então, repetindo o exemplo, uma sociedade limitada será considerada empresária e terá a possibilidade de usar todos os privilégios legais das sociedades empresárias se tiver como objeto uma atividade considerada empresarial. Se a sociedade limitada tiver por objeto uma atividade considerada não empresária, como atividade intelectual, literária, artística, científica, ela não poderá se valer dos privilégios previstos para sociedades empresárias. Pedir a recuperação judicial é um deles. Fruir da recuperação judicial ou da possibilidade da recuperação judicial é um deles. Com a sociedade anônima não tem essa preocupação. Independentemente do objeto dela, independentemente da atividade a qual ela se dedique, ela será uma sociedade empresária. Então, o investidor também sabe disso. Vou colocar o meu dinheiro numa sociedade empresária. De uma sociedade anônima. Vou colocar meu dinheiro numa sociedade anônima. Se ela não caminhar muito bem financeiramente, ela vai poder usar os privilégios legais reservados às sociedades empresárias? Sim. Mas e se o objeto dessa SA for considerado não empresarial? E
numa sociedade anônima isso não é ventilado. Sociedade anônima é empresária por definição legal. Uma outra característica marcante é a possibilidade de emissão dos tais valores mobiliários que eu comentei. Uma sociedade, quando ela precisa receber dinheiro, colocar dinheiro no seu caixa, ela pode pedir dinheiro emprestado no banco, mas ela vai ter que pagar juros. Ela pode vender parte do seu patrimônio, mas aí ela pode ter problemas com a redução patrimonial. Ou ela pode emitir certos títulos e negociar diretamente ou oferecer esses títulos ao público no chamado mercado de balcão. Participação societária, podemos dizer que toda sociedade pode emitir. Novas ações, novas cotas, a sociedade emite e vende para quem possa ter interesse com isso. Ela traz dinheiro para o seu caixa. A questão da sociedade anônima é que ela pode emitir outros valores mobiliários além das ações. Ela pode emitir as chamadas debêntures, e esses valores mobiliários a gente vai estudá-los em vídeos próprios para eles. Ela pode emitir as debêntures, as partes beneficiárias, os bônus de subscrição, as chamadas commercial papers. Sociedades anônimas têm todos esses valores mobiliários à sua disposição, e boa parte deles só a sociedade anônima pode emitir. E ainda tem essa possibilidade de poder negociar no mercado de balcão. De novo, fazendo a comparação com uma sociedade limitada, por exemplo. Sociedade limitada pode até emitir cotas, mas ela não pode negociar como uma oferta pública. Ela tem que negociar, ela tem que encontrar um interessado e fazer a venda dessas cotas a esse interessado. Mas uma sociedade limitada não pode emitir bônus de subscrição, por exemplo. Dentre outros valores mobiliários, né, que eu vou abreviar aqui para a gente não se estender demais. Mas numa sociedade anônima, essa possibilidade é ampla. Todos os valores mobiliários existentes no direito societário brasileiro, na legislação de direito societário brasileiro, as sociedades anônimas podem emitir e podem negociar diretamente a interessados, ou se forem sociedades anônimas abertas, e a gente vai ver a tempo e modo, né, no momento propício para isso, o que é necessário para uma sociedade anônima ser aberta. E se ela for desse tipo, ela pode negociar mediante oferta pública no mercado de balcão, o que significa oferecer esses valores imobiliários ao mundo inteiro. Podem vir investidores de outros países e lá pela internet do país deles, eles adquirirem esse valor mobiliário e com isso levarem dinheiro para o caixa da sociedade anônima. Claro, há consequências, há limites para a emissão desses valores mobiliários, e quando a gente for estudar cada um deles, a gente vai conhecer melhor essas regras. Mas, apesar das restrições que podem existir, ter a prerrogativa de emitir esses valores mobiliários e negociá-los é muito melhor do que não ter, sem sombra de dúvida. Isso é uma vantagem que só a sociedade anônima tem. E, por fim, relembrando também algo que a gente pincelou na primeira parte da nossa conversa, é uma característica da sociedade anônima ter na sua lei de regência uma estrutura construída pelo legislador muito eficaz de gerenciamento do conflito de interesses, da divergência de interesses, que é natural, que é esperada que aconteça no grupo de acionistas da sociedade anônima. Portanto, a legislação ter se preocupado com isso e ter sido eficiente na construção dessa estrutura adequada de gerenciamento, e a lei brasileira é elogiada mundo afora por ter feito isso muito bem feito, é uma vantagem ao investidor também. A pessoa que vai pensar se vai comprar um valor mobiliário de uma sociedade anônima, ele, de início, passa pela mente dele, poxa, mas eu não sou administrador dessa sociedade anônima. E se esses administradores fizerem algo que eu não concorde, fizerem algo que na minha visão, coloque em risco a saúde financeira da sociedade,
como que eu vou poder discutir isso, como que eu vou poder até impedir uma decisão dos administradores, como que essa interação com quem manda numa sociedade anônima, comigo, mero investidor. A lei de SA procura dar resposta para isso e de que podemos dizer que entrega respostas, entrega mecanismos bastante interessantes. E aí o investidor se tranquiliza, ele fala, poxa, então eu sei que eu tenho o que fazer contra administradores que possam eventualmente tomar decisões com as quais eu não concordo. Eu tenho meios fáceis de sair da sociedade, eu tenho meios fáceis de ter garantias de que eu vou receber o meu crédito diante de decisões que eu não concordo dos administradores. Eu tenho até meios de fazer com que essas decisões não sigam adiante. Então, isso dá ao investidor uma segurança maior, segurança jurídica, claro, em que ele pode entrar ali e o risco dele perder o investimento é reduzido, né? Ou ele tem maior chance de defender o seu investimento, digamos assim. Beleza, segunda parte finalizada. Estou devendo a vocês uma conversa sobre o nome empresarial da SA, mas vai ficar para uma terceira parte. Valeu, convido todo mundo para ver a sequência, né? Mas por agora me despeço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.